Olá! Gente, eu vou colocar um filtrinho aqui porque não tá dando, né? Eu vou escrever aqui o nosso tema: acordos e diretrizes. Vai ser nosso tema de hoje, dentro da sala de aula. Deixa eu pin aqui. Oi, Cá, tudo bem? Bem-vinda! Vou esperar entrar mais algumas pessoas pra gente começar. Mas hoje a gente vai falar sobre acordos... acordos de diretrizes não. Acordos e acompanhamento. Oi, Lê! Tudo bem? Pessoas que estão aqui estão lá no grupo, muito bom ter vocês aqui. Então hoje a gente vai falar de acordo e acompanhamento eficaz. Tive que colocar um filtro, né, gente, porque vocês sabem. Tudo bem também, Lê? Saudades, é verdade. Muito tempo que a gente não se fala. A gente se fala aqui pelo Instagram agora, nessa época de quarentena, né? Vai trocando mensagens, vendo um post ou outro, um stories ou outro. Gente, então eu vou fazer uma apresentação rápida enquanto o pessoal tá entrando. Meu nome é Giovana, sou responsável aqui pela página Educadora Positiva, onde eu compartilho dicas e ferramentas para serem usadas dentro da sala de aula para o professor. Envolve um pouco de disciplina positiva, um pouco de neurociência. Às vezes eu trago alguns educadores que eu acho importante e relevante para o nosso contexto. Mas, num geralzão, é disso que a gente trabalha aqui nesse perfil. Eu sou pedagoga, professora certificada em disciplina positiva e sou apaixonada, né? Eu sou suspeita em falar sobre tudo isso. Hoje a nossa live vai ser sobre acordo e acompanhamento eficaz. Foi o tema mais votado lá no nosso grupo do Telegram. Lembrando que essa live ela não vai ficar salva aqui no Instagram. Eu vou salvar ela no meu telefone e vou disponibilizar apenas para quem está lá no grupo do Telegram. Então, se você ainda não está, assim que acabar essa live, você pode acessar o link que está na minha bio. Eu ia apontar para cima, mas aqui não é o meu perfil, né? Então, você pode voltar lá no meu perfil e clicar no link da bio. Você vai ser direcionado ao nosso grupo do Telegram. E lá eu vou compartilhar o vídeo depois salvo. Talvez não hoje, amanhã, porque o vídeo vai ficar longo, né, para fazer o upload, mas ele deve estar disponível amanhã para vocês no grupo do Telegram. Se eu não conseguir passar todo o conteúdo aqui que eu quero falar para vocês hoje, eu também faço um vídeo à parte e coloco depois disponível lá no grupo do Telegram, tá bom? Eu acho que é um tema super bacana para a gente trabalhar, tanto em presencial quanto aulas online. Eu acho que faz muito sentido e a gente fala pouco. Então, tô bem ansiosa pra gente falar um pouquinho sobre isso. Olá, pessoal que tá entrando. Muito bom ter vocês aqui. Bom, agora que a gente já fez toda essa apresentação, eu quero lembrar que tudo que eu vou falar aqui hoje vai ser referente a crianças maiores de 4 anos, tá? 4 anos ou mais. Uma criança de 0 a 3 anos e meio, ainda não desenvolveu o suficiente para entender alguns acordos, para entender consequência, para entender que algo depende de outra coisa. Consequência que eu digo não é uma consequência que a gente falou, consequência lógica, é consequência no geral. Ele ainda não tem essa noção, esse desenvolvimento cognitivo. Então, com a criança pequena, a gente realmente sugere, um carro passando, a gente realmente sugere a supervisão, né, que a gente fala, e o redirecionamento. Para crianças com mais de 4 anos, a gente pode sim usar os acordos e fazer esse acompanhamento eficaz. Vamos começar então? Perfeito, agora que a gente já fez toda essa abertura, agora vocês sabem do que a gente vai falar. Bom, eu trouxe aqui uma situação, às vezes eu vou estar olhando para baixo porque eu fiz algumas anotações, mas eu vou trazer uma situação para vocês e aí vocês me falam se vocês já se sentiram
já se sentiram parecidos com isso ou já passaram por alguma situação parecida. Então, você estava dentro da sua sala de aula e sempre alguém te interrompe. Então, você vai falar alguma coisa e vem um aluno e fala outra coisa. Você vai falar alguma coisa, tem uma conversa paralela. Você vai falar alguma coisa, alguém pede para ir no banheiro. Então, você nunca consegue terminar a sua fala. E aí você está se sentindo frustrada, você acha que nada está dando certo, você está se sentindo confusa, insegura. Me fala aqui nos comentários se você já se sentiu assim, para que a gente não se sinta sozinha, né? Para vocês verem que várias pessoas também já passaram por situações assim, ou já se sentiram assim. E aí você começa a ler alguns livros, entender um pouquinho, conhecer a disciplina positiva, algumas outras abordagens respeitosas, democráticas. E aí você decidiu que você ia fazer acordos e construir diretrizes com seus alunos. Então, perfeito, você entendeu que aquilo era necessário na sua sala de aula e falou, vamos fazer, né? Então, você reuniu seus alunos e aí falou, vamos fazer as tais diretrizes. Já sentiu, né, Carol? Sei. É muito comum esse sentimento. Já passamos, todas nós, né? Todos aqui presentes. E aí falou, então vamos construir essas diretrizes, né? E aí você construiu as diretrizes, mas não tá dando certo. Na aula seguinte já tinha outra pessoa te interrompendo, uma semana depois já tinha gente de novo te interrompendo, você falou, meu Deus, essa ferramenta não tá funcionando, essa ferramenta não serve para mim. Então a gente vai entender hoje o porquê de talvez o acordo não estar funcionando ou a diretriz não estar funcionando. Mas para a gente entender o porquê, a gente precisa entender o que são diretrizes e o que são acordos. Uma diretriz são afirmações criadas pelo grupo. Então, diferente da regra que ela é imposta, né, que você entra na sala e já está escrito, levante a mão, espere sua vez de falar, que muitas vezes a gente concorde com aquela regra. Não, verdade, eu tenho que ser respeitoso, eu tenho que esperar minha vez. Não, isso é verdade, a gente concorda. Mas só por estar ali, escrito no topo, imposto por outra pessoa, a gente já sente que não quer seguir, né? Porque eu não decidi aquilo. Aquilo foi imposto a mim. Então, a diretriz é diferente porque ela vai ser decidida junto com os alunos. Geralmente, as diretrizes falam de diretrizes gerais para a sala de aula, né? Combinados gerais para a sala de aula e para o grupo todo em si. Quando a gente fala em acordos, geralmente a gente pensa em situações específicas que aconteceram dentro da sala, com um aluno ou com um grupo menor ou então com a sala inteira. Mas geralmente a gente foca em uma situação, em um problema específico, em um contexto específico. E diferente, então, ela é construída com os alunos. Então, como que eu posso construir esse acordo? Algo que a professora do exemplo já fez. Né? Ela construiu esse acordo, ela sentou com os alunos, ela teve uma conversa amigável, então esse é o primeiro passo. Sentar, ter uma conversa amigável sobre o assunto, expor o que está acontecendo. No caso dela, ela era interrompida, né? E aí ela queria entender o que estava acontecendo. E aí, nesse momento, a gente expõe os nossos sentimentos, mas a gente também abre a roda, né? A conversa, para que os alunos também exponham os sentimentos deles, né? Não é só eu como professor falando o que eu tô sentindo, mas eu ouço também os alunos. Num segundo momento, a gente vai elaborar juntos ideias sobre possíveis soluções. Nesse momento que a gente chama de brainstorming, né? Que quando a gente vai pensar em várias ideias, nenhuma ideia é louca, nenhuma ideia é impossível. A gente vai pensando em várias ideias, a gente não julga a ideia do coleguinha, a gente aceita todas as ideias que vierem. O que acontece quando a gente recebe essas ideias é que depois, quando a gente vai escolher uma ideia e uma solução, é que a gente vai analisar se essa solução é respeitosa, se ela é relacionada com o problema mencionado, né? Se ela é útil, enfim, todas aquelas outras coisas que vocês já sabem, se ela é razoável. E aí, quando a gente decidir a solução que a gente vai trabalhar, a gente vai precisar de um prazo. Quando isso vai ser feito? Em qual momento a gente vai falar sobre isso?
Então é importante que a gente determine um prazo. E aí eu vou segurar o quarto passo aqui pra gente falar daqui a pouco. Mas aí, vamos voltar lá no exemplo da professora no início, ela fez tudo isso. Ela conversou, levantou ideias, concordaram no prazo, mas aí não tá rolando, né? E ela tá na dúvida. Por que não tá acontecendo, né? E eu acho muito louco porque no meu exemplo a professora falou uma vez, né? Ela comentou com os alunos, eles elaboraram as diretrizes, elaboraram um acordo, mas ela não revisitou aquilo. E é engraçado que quando a gente fala em conteúdo de sala de aula, né, que a gente considera aqui, vou colocar entre aspas, a matemática, o português, história, geografia, enfim, a gente nunca questiona se um aluno precisa ver de novo, né? Se um aluno tem uma dúvida, a gente sempre traz, quebra em passos pequenos, revisa, modela, enfim. Agora, quando é algo socioemocional ou quando é algo que a gente espera, a gente acha que é óbvio. A gente acha que o aluno tem que saber. É óbvio que ele tem que esperar a vez. É óbvio que ele tem que levantar a mão. É óbvio para quem? A gente não conhece o contexto social desse aluno, o ambiente que ele está vindo de casa. A gente não sabe o que se passa. Então, a gente não pode dizer que algo é óbvio. E é aquilo, né? O óbvio sempre tem que ser dito. Então, para você às vezes é óbvio, para o aluno às vezes não é. Então, a gente precisa revisar, praticar e praticar, né? É muito louco a gente achar que eles vão saber alguma coisa assim. A gente não espera que eles saibam fazer a divisão logo de cara e a fração logo de cara. Então, por que a gente espera que eles saibam exercer essas diretrizes, esses acordos logo de cara, né? E aí que entra o quarto passo lá de cima, que eu citei 3 para elaborar acordos. O quarto passo, que é cumpra o acordo e faça um acompanhamento eficaz, que casa muito com o que eu acabei de falar e que a Letícia agora e a Ju também concordaram. Porque a gente não pode achar que estabeleci, então vai ser feito, né? A gente tem que realmente fazer esse acompanhamento, entender o prazo que foi colocado e ver todo esse processo com os alunos. Passinho por passinho, quebrando, igual matemática, igual história, igual português, né? Então, quando a gente pensa nesse passo, a gente tem algumas dicas para fazer esse acompanhamento, né? Primeiro, a gente tem que colocar na nossa cabeça que o aluno, ele não tá super animado, ele não tá querendo, uau, eu vou sim levantar minha mão. Nossa, genial! O que ela falou ali que a gente... Genial! Não. Então, a gente já tira essa expectativa da nossa cabeça, né? Isso pode se aplicar a qualquer coisa aí da nossa vida, não só dentro da sala de aula, de que o outro vai ter a mesma prioridade que a gente, não vai. E se a gente tira essa expectativa, a nossa frustração diminui muito mais e a gente evita essa nossa frustração. Então, a partir do momento que eu coloco isso na cabeça, eu vou para os 4 passos, para as 4 dicas, para que eu consiga fazer o acompanhamento desses acordos e dessas diretrizes. Então, voltando lá no exemplo de cima, onde a professora tinha dificuldades para terminar a fala, digamos que na conversa amigável com os alunos, eles decidiram que eles iam sinalizar, vou fazer um exemplo aqui aleatório, eles resolveram sinalizar com esse símbolo, né, com 2 aqui, de que a pessoa teria que esperar a fala, ou sinalizar que ela queria falar, né? E nesse caso, o prazo desse acordo seria esperar o sinal. Então, eu fiz meu sinal, quer dizer que eu terminei minha fala, você pode falar. Ou você fez, eu sei que você vai falar. Então, eu teria que esperar esse prazo para poder falar, né? Então, a primeira dica é, se você perceber que os alunos não estão cumprindo o acordo, é você fazer um comentário simples e conciso. Eu notei que você não está esperando o sinal de término da fala. Você pode fazer isso agora, por favor? Simples, conciso, não é julgador. Não estou dizendo se foi bom, se foi ruim, enfim. Eu fiz eu ia falar anotação, mas não é essa palavra. Eu fiz uma observação, eu fiz um comentário simples de algo que eu notei. Ah, não, mas ele não esperou minha vez, eu queria falar agora. Enfim, você ouviu uma objeção.
o aluno não gostou daquilo que você falou e foi contrário, ele não concordou com aquilo e ele quer sim falar, independente do símbolo. Aí a gente parte para a segunda dica, que é falar qual foi nosso acordo. É lembrar eles do acordo. E aí a gente usa esse lembrete, em inglês a gente fala kind reminder, né? Que é um lembrete amigo. Não tô falando, você esqueceu do nosso acordo? Mas você não lembra? Mas como assim a gente falou ontem? Não é nada disso. Eu não tô julgando, eu não tô criticando a ação do aluno. Eu quero utilizar como um lembrete. Lembra que as nossas prioridades são diferentes. O aluno, ele quer falar. Ele não quer levantar a mão, ele não quer mostrar o símbolo nesse momento. A prioridade dele é falar. Mas o nosso acordo não foi esse. Então a gente pergunta para o aluno, qual foi nosso acordo? Mas vamos dizer que esse aluno não tá aceitando, né? Há muita objeção. Não, mas não pode ser, eu não gostei, taratá, taratá, taratá. Você não vai dizer nada. Isso, Lê, sem cobrar. Isso, exato. Porque às vezes realmente ele não tá se lembrando desse combinado, né? A Letícia falou sem cobrar que ele não deu conta ainda, exato. A gente faz um lembrete amigável, né? Sem o julgamento. Mas digamos que a objeção continua. Não, mas é que eu queria falar muito. Aí acho que é difícil pro professor, pelo menos pra mim, né? Que eu gosto de usar minha comunicação, gosto de falar. A dica é não dizer nada. A gente vai ficar quietinhas e a gente vai usar uma comunicação não verbal. Nesse caso, que a gente tinha um símbolo, a gente pode fazer o símbolo e apontar para o símbolo, sorrir para o aluno, tipo, falou mais uma coisa? E fazer esse lembrete. Lembrando que não é para ficar assim, ó. É muito diferente. A nossa linguagem não verbal é muito além daqui dos dedos, né? Nosso rosto fala muito. Então, tomar cuidado como a gente vai dar atenção do aluno para esse símbolo, né? E não simplesmente, tipo, você não lembra o nosso combinado? Não é isso. Então, um sorriso para que esse aluno internalize aquilo e tá, tudo bem, o acordo. E talvez ele não vai ficar todo alegre, né? Porque tá indo... Por mais que ele tenha concordado com aquilo antes, ele tinha outra prioridade no momento. Então, talvez ele vai cumprir o acordo sim, mas irritado. Aí vem uma dica preciosa, a quarta dica, que a gente encerra as 4 dicas para acompanhamento eficaz, que é agradecer, reconhecer que ele cumpriu esse acordo. Obrigada por manter nosso acordo. Não precisa falar, eu avisei, eu falei, você tá vendo? Foi difícil? Não precisa, né? A gente só pode falar, obrigada por manter nosso acordo. E continuei com o resto da minha aula, continuei com o que eu estava fazendo, enfim, tá? Então, vou repetir as 4 dicas de maneira mais objetiva para quem quiser anotar ou digitar, ou enfim, deixar em algum lugar visível. Faça um comentário simples e conciso. Pergunte, qual foi nosso acordo? Terceiro, não diga nada e use comunicação não verbal. E 4, agradeça, reconheça que o acordo foi cumprido. Obrigada por manter nosso acordo. Aí, o que acontece? Às vezes, a gente vai sentir que isso não vai funcionar. E talvez é porque a gente está caindo numa das 4 armadilhas que atrapalham esse processo de acompanhamento eficaz. E quais são essas 4 armadilhas? Vamos ver então quais as armadilhas que vão impedir ou vão atrapalhar esse processo. Bom, a primeira, que eu já comentei lá em cima, é esperar que a outra pessoa tenha a mesma prioridade que você. Lembra que eu falei lá no começo? Que esse aluno quer falar, ele não tá se importando que tem que mostrar o dedo, tem que fazer o sinal, enfim. E aí eu
lembrei aqui de uma situação real, que não é de sala de aula, é de vida real aqui de casa, e que talvez vocês possam linkar aí com a casa de vocês também, é que eu tenho uma coisa com louça suja. Eu não consigo ver pia suja, gente, me dá um negócio, tipo, de manhã se eu vejo a pia suja, não me dá vontade de comer, sabe? Esse tipo de pia suja. E aí, às vezes eu peço pro Joe, meu marido, eu falo, você pode lavar a louça? Ah, não, posso. Beleza. Só que aí o dia inteiro a louça não é lavada. E eu fico muito irritada. Do tipo, você não falou que ia fazer, nananã? Então vamos entender o que aconteceu nesse exemplo. A prioridade dele não é igual à minha. Pra ele, tanto faz, tanto fez se a louça foi lavada naquele momento ou não. Isso não é a prioridade dele. Ele vai fazer à noite, quando ele tiver mais tempo, ou ele vai fazer só no dia seguinte de manhã. Então, as prioridades são diferentes, a gente precisa ter isso alinhado. Senão, gente, e aí falo por experiência própria da louça suja, a gente vai se sentir frustrado. Vai ter muita frustração. Não tem como, né? E aí eu vou no segundo, que é criticar e julgar em vez de focar no assunto em questão. Que também é um pouco que eu já falei, né? De ficar relembrando aquilo. Você também, Nicole? Gente, louça suja. Casos de família, hein? Casos de família. Acho que tudo que a gente tem que dividir, né? É difícil. Mas as prioridades são diferentes. E aí, nesse exemplo, eu fiz outro erro que eu vou falar daqui a pouco. Mas, esse segundo é criticar e julgar em vez de focar. Por quê? Muitas vezes o foco é eu falar do símbolo, eu manter ali na linha do acordo, né? Qual foi o nosso combinado. Só que muitas vezes a gente foge e a gente vai lá longe, lá no dia que a gente fez, lá quando a gente falou tal coisa, quando o aluno fez isso, quando o aluno fez aquilo. Gente, sabe o que isso vira na cabeça da criança ou do adolescente? Ou de qualquer pessoa, né? Blá, blá, blá. Do tipo, você tá falando, eu te falei, eu te avisei, a gente combinou, você não fez. E a pessoa tá ali, ó, blá, 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 blá. A pessoa, ó, tá nem aí. Porque aquilo não tá sendo relevante, não tá sendo significativo pra ela. Então, o importante desse segundo passo, e pra gente evitar essa armadilha, é focar na questão. O terceiro, a terceira armadilha que a gente tem que evitar. Fazer um acordo específico que não inclui prazo. Que foi o que aconteceu com a louça aqui em casa. A gente não alinhou um prazo de quando essa louça devia estar limpa. Eu falei que eu precisava que a louça estivesse limpa. Mas a gente em nenhum momento disse uma data. Em nenhum momento a gente falou até meio-dia, até amanhã à noite. Em nenhum momento isso ficou acordado. Em nenhum momento a gente falou disso. E com os alunos é a mesma coisa. A gente precisa estabelecer um prazo. Quando que isso precisa ser feito? E aí, a gente como professor, a gente tem um papel essencial aqui. De entender se esse prazo, ele é válido, se ele é possível. Por quê? Ah, não, tudo bem, eu preciso de 10 minutos para fazer isso, eu faço agora. Mas você sabe que a pessoa não vai fazer em 10 minutos aquilo, que exige muito mais. E aí é a nossa hora de ajudar e falar, posso fazer uma sugestão? 10 minutos para mim não funciona. Eu acho que a gente vai precisar de mais tempo para cumprir esse acordo. E aí a gente elabora um outro prazo até que ambas as partes se sintam confortáveis com aquele prazo. Então é importante que a gente tenha isso claro. E a quarta armadilha que a gente tem que evitar, não manter a dignidade e o respeito pela outra pessoa e por você mesmo. Conceito básico da teoria adleriana, hein? Quem é lá do Telegram, a gente já falou de todos os conceitos básicos da teoria de Adler. E o respeito, a igualdade é um desses conceitos básicos. E aí o que me chama muita atenção aqui é que esse respeito deve ser por você também. Muitas vezes a gente cai nessa tentação de só ver o lado do aluno, do que ele está pensando, do que ele acha, mas a gente esquece dos nossos próprios limites.
Quando a gente fala em gentileza e firmeza, a nossa firmeza é o nosso limite. Acho que a Ju uma vez comentou isso comigo, que ela ouviu numa palestra. A Ju da Educação Positiva do Instituto. Quando a gente fala em firmeza, é o meu limite, e a gentileza é o limite do outro. Então a gente tem que balancear essas duas coisas. Não adianta só eu dar valor ou dar vantagem para um lado só, porque aí não é uma situação ganha-ganha, é uma situação ganha e perde. Então a gente precisa achar, é isso, né, Ju? Então a gente precisa achar o equilíbrio, onde a gente consiga que essa solução, que esse prazo seja bom, seja ganha-ganha para ambos os lados. Senão, não vale a pena. Ok. Gente, foi menos tempo do que eu achava. Adorei. Mas eu vou dar uma revisão geral aqui. E aí, enquanto eu faço a revisão, eu quero que vocês mandem, se tiverem alguma pergunta, algum caso que caiba aqui na nossa situação de acordos, porque eu quero ajudar vocês com isso também e guiar vocês. Então, eu vou falar aqui, de novo, os 4 passos para um acordo, os 4 passos para acompanhamento eficaz e as 4 armadilhas. Então, se você não anotou, pega a sua caneta, o seu caderno, o seu... Qual teoria, Lê? A teoria de Adler? Essa? Eu não lembro agora que teoria que eu citei. Me fala se é a teoria de Adler mesmo que você tá pensando. Então vamos lá. Vamos reprisar tudo isso. Adler. Isso, Lê. Toda a disciplina positiva é baseada na teoria de Adler. Adleriana. Não. Adleriana. Porque a teoria de Adler é adleriana. Valeriana. Amei. Lê, vamos criar uma valeriana? É que eu falo enroscado, né? Confuso. Mas é adleriana. Então eu vou reprisar tudo. Se você não tá aqui desde o início, você escreve todas. Ai, Lê, amei. Você escreve, anota no seu Google Docs, no seu caderno, pra gente reprisar tudo. Então vamos lá. 4 passos para um acordo. 1. Tenha uma conversa amigável. 2. Elabore ideias sobre possíveis soluções. 3. Concorde sobre um prazo específico. E 4. Cumpra esse prazo e faça um acompanhamento eficaz. 4 dicas para fazer um acompanhamento eficaz. 1. Faça comentários simples e concisos. 2. Pergunte: qual foi o nosso acordo? 3. Não diga nada e use comunicação não verbal. E 4. Agradeça, reconheça o cumprimento desse acordo. Obrigada por manter nosso acordo. 4 armadilhas que atrapalham. Esperar que as outras pessoas tenham as mesmas prioridades que você. 2. Criticar e julgar em vez de focar no assunto em questão. 3. Fazer um acordo específico que não inclui um prazo. E 4. Não manter a dignidade e o respeito pela outra pessoa e por você. Isso, Kelly, isso mesmo. A Kelly mandou aqui, que é do Adler e do Dreikers. São esses 2 autores. O Dreikers é discípulo de Adler. Lê, se você tá lá no nosso grupo do Telegram, tem uma aulinha falando de todos os conceitos. Dá uma olhada lá. Se você não consegue ver no grupo, me avisa que eu posso remandar lá, tá bom? Gente, vou esperar um pouquinho para ver se não tem nenhuma dúvida. Gosto de live curtinha, assim não ocupa muito tempo de todo mundo. Essa live não vai ficar salva no Instagram, igual eu já falei pra vocês. Ela vai ficar salva só lá no grupo do Telegram. Então eu vou salvar o link, vou salvar o vídeo e vou disponibilizar o vídeo lá no Telegram. Giovana, que grupo no Telegram é esse?
link lá na minha bio. Por 2 semanas tô compartilhando conteúdo gratuito sobre disciplina positiva, um pouco de neurociência, um pouco de como a gente pode criar essa sala positiva, segura e acolhedora. E tá rolando várias discussões sobre o ambiente virtual, várias pessoas trazendo situações, várias pessoas se ajudando, se fortalecendo. Tá sendo muito gostoso e a gente quer muito você lá no grupo, se você não está. No final dessas 2 semanas, a gente vai ter uma surpresinha aí para quem está lá no grupo. A gente vai ter o lançamento do curso Classe Positiva, que eu já falei para vocês. Mas para quem está no grupo, esse lançamento vai acontecer antes para essas pessoas. E, claramente, como elas são primeiras, né? Como elas vão ver primeiro essa oportunidade, esse lançamento, elas vão ter chance de um bônus que eu vou jogar aí para as primeiras pessoas que comprarem o curso. Então, se você ainda não tá lá, você tem interesse no curso, tem interesse em se aprofundar mais, entra lá no grupo do nosso Telegram para você ser um dos primeiros a saberem sobre esse curso e participar desse pré-lançamento. Gente, muito obrigada. Dá uma olhada assim. Tipo Daphne. Daphne, dá uma olhada, não sei se é Daphne, eu vou falar Daph, tá? Dá uma olhada lá no grupo, sim, tem bastante coisa e eu vou trazer ainda por 2 semanas bastante conteúdo. Tem muita coisa pra gente aprender e sempre vai ter, gente. A aprendizagem é constante e eterna, né? Se a gente não parasse de aprender, eu acho que a gente não seria professora, eu acho que essa é a realidade. Muito obrigada para vocês que acompanharam. Eu vou salvar agora o vídeo e ele vai ficar disponível lá no grupo do Telegram, que o link tá aqui na bio. Gente, um beijo. Amei falar com vocês sobre acordos e acompanhamentos. E amanhã vai estar disponível e eu quero saber dúvidas, questionamentos, angústias lá no grupo pra gente conversar mais amanhã, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau, gente.